Olá, cá estou de novo na Cel TV. Vocês vão ter que me engolir, como diria o Zagallo, vindo aqui do Zona do Agrião. Boa noite, companheiros. Edição número 95, falta pouco para a edição especial de número 100. É tão especial que a gente não sabe ainda o que vai fazer. E essa noite eu aqui na mesa, Juliano Lopes, uma boa noite, companheiros. Boa noite, Isadora Dias, ao meu lado, beleza? Boa noite, Juliano. Boa noite aos camaradas aí. Eu também tô aparecendo aqui de novo na COTV, nessa super quinta. Nós temos ainda, o dia não acabou, 15 horas de programação na Causa Operária TV, rumo às 24 horas ao vivo. Exato, olha, aí, Olha lá, pronto. olha lá. Bom, estamos também com o companheiro Eric, nosso membro aí do coletivo João Cândido, que participa conosco do Tição. É isso aí. Boa noite, companheiros. Adora, Juliano e todos que estão assistindo a gente aí. Vamos nessa. Vamos lá, aqui nossa pauta fulminante, mais rápida que o Usain Bolt nos 100 metros rasos, inclusive recorde que não foi quebrado até hoje. Então, o nosso ponto principal não, né? Mas o primeiro ponto da pauta sempre são as datas históricas de acontecimentos importantes para a luta do povo negro. A primeira data, que inclusive é hoje, são os 95 anos do nascimento de Patrice Lumumba. Eu não sei se a produção já tem umas fotos dele, que eu mandei também tudo no supetão rápido, mas o Lumumba, tá aí já uma foto dele, essa aí foi quando ele foi preso pelos soldados belgas, que também estavam a mando do imperialismo. Um líder africano típico, né, da luta pela independência nacional do Congo. Ele organizou a militância, exército e tudo mais para poder sublevar o povo em torno das suas reivindicações, sendo que a principal reivindicação era sair debaixo da bota dos belgas, do imperialismo. A história dele é interessante, nós já apresentamos aqui, tem bastante matéria acerca da vida dele no nosso diário Causa Operária, né? Ele foi trucidado, né? Torturado, foi totalmente massacrado e perseguido e morto pelo imperialismo, esse mesmo imperialismo que hoje se apresenta como uma coisa mais democrática do mundo, é esse daí que torturou e executou Lumumba, que estava na luta pelo processo de independência, até hoje não conquistada, né? Dos países africanos, especialmente o Congo. Tá aí Lumumba, nós aqui estamos celebrando o seu 95º aniversário. Deixa eu ver se eu consigo achar que ano que ele foi morto. Acho que foi... Ele chegou a ter participação no Estado, né? Ele tem uma trajetória interessante de ser discutida politicamente, que revela também a luta do negro. Várias vezes, junto com Thomas Sankara, são chamados aí de os Che Guevara da África, né? Sankara, inclusive, é um pouquinho mais belicoso, vamos dizer assim, e defendia a luta armada mais de maneira aberta, né? Que é natural também que tenha todas essas alternativas, né? Essas possibilidades, essas políticas colocadas em práticas pelo povo negro em torno da sua libertação, tanto a questão mais pacifista, tanto quanto a questão armada. Na África tem muito disso. Sankara é responsável pela luta de independência de Burkina Faso, né? É bem interessante. Os militantes do PCO Europa de Paris, eles tiraram recentemente uma foto em frente a um grafite, uma pintura de uma imagem que tem dele num prédio lá na periferia de Paris. Vou rachar aqui rapidinho, a gente chama depois. E postar também no nosso Instagram. Acho que não chegou aí pro nosso Instagram. Mas merece aí ser destacado. Exato, ele faz parte de uma gama imensa de líderes africanos que tentaram lutar aí nos anos 60, 70 pela independência e libertação nacional dos respectivos povos africanos, e em todos os países aí o imperialismo sempre atuou com a mão muito firme, né? Seja para combater os rebeldes, seja para colocar os governos que lhe interessam, governos que mantenham aí a exploração, a opressão do continente africano. Bom, é isso. Alguma coisa a considerar, companheiro Eric?
Não só lembrar que a história de luta do povo na África, né, fica longe vamos dizer assim, dos nossos holofotes propositalmente, né, pela mídia burguesa, e ao contrário do que é disseminado aí até pela esquerda burguesa, que o povo não luta, que o povo é oprimido, também tem essa história na África, né, que o povo não reage e tudo mais, pelo contrário, como mostra aí a história de Patrício Lumumba, a África, que é um continente gigantesco, né, é, é feito de muita luta, né, e muitas lideranças já levantaram essa bandeira de independência, morreram por isso, pagaram com o próprio sangue, mas isso vai continuar acontecendo, né, mas é preciso, como a gente vem levantando, travar a luta política, né, mas não é falta de luta não, como se levanta por aí. Exatamente. Bom, Eric, já que você já falou sobre Lumumba, eu gostaria que você falasse já sobre os dois próximos temas históricos, até porque tem uma intervenção do companheiro Rodrigo no ato que hoje celebrou a independência da Bahia, mas tem também o nosso escravo arquiteto. De repente você fala sobre os dois temas. O do arquiteto pode ser eu. Então Isadora toca o arquiteto. Você fala sobre a questão da independência da Bahia, inclusive a produção já pode preparar o vídeo da intervenção do companheiro Rodrigo. Bom, tivemos um arquiteto. Fale, Isadora. Pois essa semana o Google, aliás, semana passada, o Google estava homenageando aí Tebas, que foi um escravo que virou arquiteto. O microfone... O meu tá funcionando? Testando o microfone. Funcionou? Posso continuar, produção? Voltamos. Bom, desculpa aí, companheiros. Vamos lá. Tebas foi homenageado semana passada pelo Google. E assim como os revolucionários negros, qualquer negro que tenha esse... Intervalinho para o microfone. Microfone, intervalinho. Já, companheiros. Voltamos, o áudio agora está perfeito, Isadora. Bom, falando então, Tebas foi homenageado pelo Google na semana passada, e assim como os revolucionários negros, qualquer negro que tenha se destacado aí, historicamente fica por muito tempo escondido aí, e sem o que o pessoal tenha conhecimento da sua importância. E Tebas, ele foi um escravo que modernizou São Paulo no século XVIII. Está aí a imagem dele. Foi um negro que trabalhou, ele fez aí, desenvolveu a arquitetura de obras importantes aqui em São Paulo, como a antiga Igreja da Sé, mas também ele fez um chafariz, deixa eu achar aqui um nome, um chafariz lá na Sé também, que na época era aí uma arquitetura muito avançada, um complexo sistema hídrico que canalizava as águas do Ribeirão Anhangabaú. Ele foi demolido depois, quando estavam canalizando as águas aqui na cidade de São Paulo, mas na época ele era um sistema super avançado. E ele contribuiu aí, principalmente nas construções da Igreja Católica aqui em São Paulo, na época, já que a Igreja Católica, né, tinha um poder aí econômico e social muito presente, e não é à toa que Tebas foi requisitado pela Igreja Católica, já que ele era um arquiteto muito talentoso e capaz, né? E o Tebas representa aí e mostra, né, que a classe trabalhadora, constituída aí na sua maioria por negros, tem muitos talentos, mas é um pessoal que não tem
diploma, é um pessoal que não tem aí o prestígio social, então as suas obras, a qualidade do seu trabalho não é destacado. Mas é importante lembrar que toda a construção que existe tem o dedo aí de negros, tem o trabalho de negros muito qualificados. Porque esses trabalhadores, eles são trabalhadores técnicos, né? Inclusive, os negros, eles se destacavam por ter grande conhecimento sobre as pedras e os metais. Eles entendiam aí sobre a resistência dos materiais na construção e se destacavam, mas não tinham aí o devido reconhecimento. Tanto que o Tebas ele só foi reconhecido 200 anos após a sua morte. Em 2018, a Organização de Arquitetura reconheceu a sua contribuição para o desenvolvimento arquitetônico de São Paulo. Mas fica aí, aqui o destaque de mais aí um negro talentoso na nossa história. Exatamente, é isso daí. Tem matéria no nosso site, né? Sim, não está, saiu hoje mesmo no Diário Causa Operária. Beleza, acompanhem lá. Companheiro Eric, Independência da Bahia, vamos lá. Da sua terra, né? Exatamente. A gente está vendo, o pessoal puxou a foto aí, mas pedi para aguardar um pouquinho, que hoje é o dia 2 de julho, né, que é conhecido como o dia da independência da Bahia, né, como a gente chama pelo país, que, na verdade, foi um dos principais movimentos de início da luta pela independência no Brasil, né, e foi uma luta armada, né, para expulsar os portugueses, o exército português, né, que ocupava o país, e principalmente aqui na Bahia, que foi a primeira província, né, onde houve o descobrimento, havia toda uma estrutura burocrática do Estado, né, e do Império Português estabelecida aqui, e é uma data muito festejada e muito comemorada até hoje, né. Existe, logo nos primeiros anos, alguns remontam a 1824, né? Isso ocorreu, a luta começou em 1822, né? Em fevereiro de 1822. E só terminou um ano depois do que foi declarado, né, o dia do Fico, né, como a independência do Brasil, lá por Dom Pedro I. O que é uma coisa natural, né? A luta começou aqui em certos aspectos, pela pressão que os portugueses fizeram historicamente, né, questão toda escravagista, né, da cultura do açúcar, né, que a Bahia passou por tudo isso, passou pelo ciclo do pau-brasil, passou pelo ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, passou pelo ciclo da mineração também, lógico em menor medida, porque o foco da mineração era o estado de Minas Gerais, por exemplo, mas o domínio português no Brasil, muito fortemente, se consolidou muito na Bahia, né, e no Recôncavo, né, onde eram as principais cidades desenvolvidas, principalmente Salvador. Então, é uma data histórica muito importante, né, que representa essa luta de independência no país. Talvez seja um dos maiores marcos do país sobre a independência, né, e há um cortejo, né, que é feito todos os anos do centro, de uma região do centro histórico, do começo do centro histórico, na região da Lapinha, até uma outra ponta do centro histórico, na região do Campo Grande, né, na Praça do Campo Grande, é a praça que se desenvolveu alguns dos principais episódios de batalhas mesmo, né. E esse ano, infelizmente, a gente não teve, né, a gente teve os governos aí são imagens de anos anteriores da festa, né, a imagem aí da cabocla, né, que chama, a imagem de uma das índias, que representa uma das índias guerreiras, né, a índia Catarina Paraguaçu, né, foi uma das heroínas da batalha. Muitas mulheres foram heroínas, né, das batalhas pela independência na Bahia. Joana Angélica também é outro grande nome, né. Aí é todo o cortejo oficial, né, o pessoal se vende. E aí é importante destacar aí que você tem, assim como hoje é uma festa popular, né, tem a participação de muita gente
das comunidades, dos bairros pobres, gente que vem do Recôncavo, gente que vem dos bairros pobres, é uma festa realmente popular. Assim foi também as batalhas, né? Como aí a gente está vendo penas, aí o pessoal vestido de índio, teve nos exércitos dos dois lados, né? Infelizmente existiram, mas principalmente do lado do exército que lutava pela expulsão dos portugueses, muitos índios lutaram, muitos negros, escravos, né? Lutaram, e desde lá, desde as batalhas, tem esse caráter popular, né? Só pode ir passando aí. A gente tem aí está o centro do ponto aqui que a gente quer destacar, né? Esse ano a gente não teve nenhum tipo de mobilização maior, né? Como as manifestações aí no 2 de julho, né? Que acontece por toda a semana, principalmente, né? Durante toda a semana, mas e culminam no final da semana, não terminam nem hoje. Mas aí destacar que há toda uma mobilização política, né? O cortejo, né, acompanhado de festa, músicas, mini trios, etc., mas também participação de sindicatos, a participação de partidos políticos levando suas bandeiras. Aí a gente vê sindicatos aí de professores, se eu não me engano, né? Aí algumas imagens nossa do ano passado, e esse ano o prefeito, né, apoiado também pelo governador, aproveitando a questão da pandemia, decretou um tipo de lockdown, né, de fechamento ali da região do centro histórico, que a gente vem denunciando que é justamente para isso, para impedir que houvesse qualquer tipo de manifestação nessa data histórica, né? O decreto foi baixado na segunda-feira, mas a gente já vinha alertando que era com esse objetivo. Aí eles foram aí a essa imagem desse ano, o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto juntinhos lá, foram fazer essa demagogia de que estão cuidando da população, enquanto os números não param de subir de infecção, infectados e mortos, porque fecharam a região. Aí eles foram lá, fizeram só uma parte com políticos, né, com alguns oficiais militares, mas sem o povo, né? Ou seja, uma data histórica que representa a luta, uma das maiores lutas do país, que é de característica popular ainda hoje, né, não ficou perdida na história, e foi criada toda uma situação para excluir o povo da festa, né? E aí roda muito vídeo, passa na TV, tudo mais, ok, mas luta é na rua, né? E essa mensagem, a gente queria deixar essa mensagem também para todos os grupos políticos organizados, sindicatos. A gente chamou um ato no Campo Grande, fizemos um pequeno ato, né, com setores mais conscientes, tá aí a foto dos companheiros, hoje no Campo Grande, pela manhã, para mostrar que, primeiro, que é necessário mobilizar, né, que é necessário enfrentar os fascistas, enfrentar esse governo, aí, companheiros do Sincotelba, sindicato dos funcionários dos Correios, da CUT também, e que a gente não pode abrir mão de datas históricas, principalmente com característica popular, como é o 2 de julho. Né? Não existe nada por acaso. Tudo que está sendo feito, a gente está vendo que está se utilizando, se aproveitando da questão da pandemia para cercear os direitos da população. E um dos principais direitos que a gente tem visto que está sendo altamente fiscalizado e, vamos dizer assim, restringido, é o direito à mobilização. Isso é inaceitável, ainda mais uma data dessa. Exato, é importante a nossa participação e, de fato, é preciso aproveitar essas datas de celebrações populares, manifestações populares, para colocar as nossas reivindicações nas ruas. Bom, nós estamos com um tempinho bem apertado, tem algumas notícias aqui, não sei se você quer destacar alguma dessas, Isadora, para a gente poder entrar na questão do hino da bandeira, né? O verde, amarelo, azul e branco, lá, 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 lá. E se tem alguma notícia aí que você queira dar uma atenção, tem muita coisa interessante, né? Imagino que tem coisa até no nosso Diário Causa Operária.
Mas eu acho que essa greve dos entregadores é bem legal de se falar, né? Eu acho que essa daí mesmo que eu iria destacar, porque a gente vê que dentre a categoria dos entregadores, a maioria é negra, né? Já que os entregadores aí, um emprego, a gente pode nem considerar como emprego, né? Um subemprego, um pessoal aí que se torna entregador porque não teve nenhuma outra alternativa. E agora, diante aí da catástrofe econômica que a direita transformou o país e com a pandemia só veio agravar, muitos trabalhadores, né, que estavam registrados, tinham seus direitos trabalhistas, eles foram mandados embora e agora eles fazem o trabalho como entregadores. E a greve é muito importante porque eles estão levantando aí reivindicações para melhores condições de trabalho, né? Porque é uma categoria que não tem direito nenhum. Até então eram considerados como empreendedores, só que isso daí é só uma desculpa, né? A gente até fez um programa do Tição uma vez, debatendo isso, de que o empreendedorismo não é algo bom para a população, principalmente para a população negra, né? Que é a população marcada aí por esses trabalhos, pelos bicos, pelo subemprego, pessoal aí que tem que vender coisas na rua, etc. Isso daí trata-se da precarização do trabalhador. E os entregadores, eles nem trabalhadores pela esquerda, há um tempo atrás, eles eram considerados. Tinha gente aí que falava que não existia mais classe operária, porque agora tinha um monte de autônomo, eles chamam de uberização, né? Teria um monte de gente que trabalharia por conta. E a greve desse setor vem mostrar que não trata-se de empreendedorismo, trata-se de quase escravidão, porque esse pessoal carrega comida passando fome, porque eles não têm vale de refeição, vale de alimentação, não tem um local para eles lavar a mão agora durante a pandemia, não tem um lugar para descansar. Muitos deles precisam alugar bicicleta para conseguir trabalhar, eles alugam aí bicicleta de bancos, que são esse sanguessuga da população, e eles correm risco de sofrer acidente, ter que parar de trabalhar e não ter um auxílio durante esse período, ficar aí sem nenhuma renda. E inúmeras outras reivindicações que eles estão levantando. Tem a questão também do bloqueio. O pessoal aí é muitas vezes bloqueado pelo aplicativo, eles nem sabem o motivo, mas tem uma denúncia gravíssima de um trabalhador que falou que ele foi bloqueado pelo aplicativo porque ele se negou a subir na porta, a subir no prédio para entregar na porta para um cliente que tinha avisado que estava com coronavírus. E aí o trabalhador não pôde nem escolher não se contaminar por coronavírus sem ser penalizado por isso. E aí ele ficou 2 dias bloqueado pelo aplicativo, o cliente deve ter reclamado, né, que ele se recusou a fazer a entrega. E aí o aplicativo foi lá e bloqueou ele sem nenhum direito à reivindicação, nenhum direito aí, pelo menos se defender, ou, enfim. Os liberais, né, eles falam que dá para negociar com o patrão, né? Mas você vê aí, os caras são bloqueados por 2 dias e eles não têm nenhum local para fazer reivindicação, nenhum lugar para fazer uma negociação. Isso é uma falácia, não existe. Quanto menos direito por lei os trabalhadores têm, é mais fácil os patrões escravizarem e explorarem os trabalhadores. Então, essa greve também mostra que, como os trabalhadores é uma categoria que não está sindicalizada, você vê que eles foram lá e organizaram o movimento. Sendo que nós temos aí a Central Única dos Trabalhadores que não chama um ato. A CUT deveria se envergonhar de ver aí que uma categoria não organizada em sindicato, uma categoria até recente, foi lá e fez uma mobilização nacional, rompendo aí essa paralisia da esquerda, escancarando que é um crime, né? Os sindicatos terem fechado durante a pandemia. O pessoal aí, os trabalhadores estão sendo esfolados ao último pela burguesia. E aí mostrou as fotos que eles aceitaram os adesivos pelo Fora Bolsonaro,
pegavam o adesivo, tiravam foto, já colavam na moto. Tinha os adesivos, assim, acabaram muito rápido, porque o pessoal queria um adesivo para colar na hora da manifestação e outro adesivo para colar na moto, colar na bolsa do que eles usam para fazer o transporte pelo Uber não, pelo iFood, etc. Mostrando aí que o pessoal tem consciência, né, de que o governo Bolsonaro representa também, é responsável aí pelo desemprego e pela condição que eles estão agora. Exato, destacar isso daí, né? Bom, a população também de maioria negra, né? Esses entregadores aí. É uma situação complexa, mas é de fato isso daí. Eles se organizaram e chamaram a mobilização por falta, né, de uma organização sindical que não saiu ainda da orientação que deveria ser feita pela própria CUT. Mas, naturalmente, eu acho que é um caminho que eles devem percorrer e faz parte do início de uma organização da categoria como essa, correr atrás da formação dos seus sindicatos para poder sair às ruas com as bandeiras vermelhas, ao que eu chamo o próximo ponto da pauta da discussão. Já descascamos muito abacaxi essa semana por conta da aventura desventurada dos amarelos e azuis, tanto na Paulista quanto aqui perto, nas proximidades da sede da CELTV, mas enfim, eu só queria destacar, e eu acho que é o que vale a pena falar no programa do Tição, é que o movimento negro, né? O movimento negro, ao longo da história, inclusive da luta do povo negro, da humanidade de conjunto, nunca teve essa disposição besta de levantar a bandeira verde, amarela e azul, especialmente aqui no Brasil, porque, inclusive, é uma representação do Estado, né? E, na verdade, um dos maiores inimigos do povo negro é o próprio Estado. Por isso mesmo que não se vê muita bandeira amarela, azul e verde em protestos do movimento organizado, isso ao longo das décadas da luta do povo negro. É uma polêmica que a gente abriu com essa turma do hashtag Somos Democracia, né? Uma polêmica que se desenrolou em outros acontecimentos, digamos, um pouquinho mais quentes, mas está tudo aí na CELTV. Mas a gente tem denunciado que não é que o amarelo e azul, o verde e amarelo, ou essa tentativa demagógica e dissimulada, cínica e debochada de, entre aspas, vamos resgatar a bandeira do Brasil, fecha aspas, é só um esquema tipicamente eleitoral, porque chega às eleições, o pessoal quer voto da direita conservadora, das forças de repressão, de todo um setor conservador da sociedade, e cada voto vale para todo mundo que está disposto a entrar nessa briga de foice com a burguesia que controla a justiça eleitoral. Então a esquerda, ela vai lá e faz essa farofada, né? Essa farofada de sair com amarelo e azul em manifestações. Destacar, né? Teve isso daí na Avenida Paulista, através do Somos Democracia, e do cidadão chamado Danilo Pássaro também, que caiu, sei lá, não sei se vê no comentário Harley, de onde que apareceu o cidadão Boulos. Pelo menos a gente já conhece, já sabe das trapalhadas e a política abertamente de abrir a confusão na esquerda, a gente já sabe como é que funciona. Mas o Danilo Pássaro já é um negócio, já é um voo mais, mais baixo. Surgiu aí, né, supostamente no meio das manifestações das torcidas organizadas, e agora está aparecendo como coordenador nacional dos atos, etc. e tal, que é tudo também. Não é verdade, os atos foram chamados em vários estados aí pelo PCO, as organizadas inclusive saíram às ruas em grande medida pelo incentivo, né, a instiga que deu o Partido da Causa Operária, que nunca deixou as ruas, mesmo durante a pandemia, e mais estranho ainda que apareça alguém para se arvorar no direito de falar que é dono de tal manifestação. Não existe isso daí. A rua privatizada é uma rua dos tucanos aqui em São Paulo, sempre foi, tanto é que acabou de sair a notícia de um conflito no centro de São Paulo, que a polícia militar foi lá expulsar moradores de rua, etc. e tal. A privatização de áreas públicas é uma típica política tucana, que por coincidência são as cores do amarelo e azul. Fica todo mundo sem saber qual que é de fato a real intenção desse escândalo supostamente esquerdista do amarelo e azul. Nós estamos denunciando porque também esse movimento negro sai lá tradicionalmente o que mais tem é a bandeira preta, né? A bandeira preta com os dizeres em branco,
preto e vermelho. Também falaram, né, que seria contra o fascismo, mas cá entre nós, a bandeira antifascista é vermelho e preta tradicionalmente. Se você quer lutar contra o fascismo e não tem nenhuma organização para levantar a bandeira, pode levantar a bandeira preta e vermelha, é um clássico da luta antifascista. As cores azul e amarela, além de lembrar do próprio Tucano e do PSDB, lembram também, não por coincidência, a extrema-direita fascista ucraniana, que também é bem perigosa, diga-se de passagem, sem falar da menção, claro, dos coxinhas que sempre estão na Paulista com verde e amarelo da seleção brasileira. Então, fica aqui a nossa crítica, a nossa denúncia, né? Os companheiros aí, comentem, companheira Isadora, e em seguida, companheiro Eric Menezes, diretamente da Bahia Preta. Olha a Bahia Preta. E agora, hein? Amarelo e azul, será que vai dar certo na Bahia Preta? E eu acho que é importante destacar, Juliano, que essa questão da cor, apesar de alguns achar que não é relevante, ela é. Porque a gente vê essa história aí de verde, amarelo e azul querer ser resgatada no momento que a direita golpista tenta se reciclar. Eles aí lançaram o Direito Já, uma campanha inspirada na Direta Já, que também foi uma campanha aí para controlar a mobilização contra a ditadura, a partir dos interesses da direita. E agora você vê que essa tentativa ela está tentando se repetir, porque a direita ela quer controlar as manifestações populares para que a população não derrube o Bolsonaro. E a gente vê como esse Somos Democracia está caminhando junto com essa política, porque no dia 31 de maio, quando os torcedores do Corinthians, os torcedores de outras organizações foram para Paulista, nossa, a direita causou um rebuliço. Tem um vídeo de uma coxinha bolsonarista falando assim: ah lá, os antifascistas, vamos embora, desesperados. Porque, de fato, o pessoal estava ali para expulsar os coxinhas da Paulista, para impedir que eles continuem indo na Avenida Paulista, pedir ditadura militar, pedir o fim dos direitos democráticos da população. E que, com certeza, a mais atingida será a população negra. E aí o Boulos foi lá, fez uma negociação para que os coxinhas pudessem ir à Paulista a cada 15 dias pedir ditadura militar. E acabaram com o movimento. Tanto que, se vocês pegarem foto, forem analisar as fotos dos atos, está cada vez mais esvaziado. O último ato do domingo que eles realizaram, não tinha quase ninguém, praticamente. Então, como que um grupo que se fala que representa as torcidas organizadas, que é um setor imenso dentro da população brasileira, faz um ato com 50 pessoas? Nem isso acho que tinha lá. Então, assim, você vê que essa política não dá certo. Você querer se fantasiar de coxinha não vai atrair a população combativa que quer, de fato, derrotar o fascismo. Então, fica aí. A prova que não adianta. A direita ela não é popular. A esquerda tem uma confusão muito grande em relação a isso, porque eles acham que o Bolsonaro ganhou, não porque foi dado um golpe de Estado, não porque o Lula estava preso, e o Lula que era o candidato da população. Eles acham que a direita é popular, aí eles querem se fantasiar de direita para ver se consegue votos. Mas aí não consegue nem voto e nem mobilização popular, como nós estamos vendo. Exato. Eric, Bahia, pele preta, sangue vermelho, vamos lá. Isso aí não existe, né? Isso é realmente mais um delírio não vou dizer da burguesia, porque essa é uma política bem clara, bem objetiva da burguesia, da direita, né? Mas é um delírio da esquerda pequeno-burguesa, que vive no mundo das fantasias, né? Porque, sem dúvida, não existe, como a gente fala, não existe política isenta, não existe aquele que fala eu sou apolítico, né? Eu não tenho partido, eu não tenho bandeira, não existe. Você está num mundo onde existe a luta de classe, existe a classe dominante e os que não são da classe dominante, basicamente isso, ou você está de um lado, ou você está de outro, queira você ou não, e o mesmo se traduz para a luta política. Se você não está levantando bandeira nenhuma, você está
de um lado ou de outro, né? Mas as cores, as faixas, os cartazes, né, as palavras de ordem servem para identificar determinada política, né, e aglutinar as pessoas, né? Se você se diz defensor de uma política para os trabalhadores, mas na verdade você veste as cores da burguesia, as cores dos partidos burgueses, você vai ser o quê? Como é que você vai dizer para a população que você está defendendo o direito da população, sendo que você está travestido de direitista, de fascista, né? A gente sabe muito bem que isso aí é uma jogada da Frente Ampla, né? Cooptar setores dos setores da classe trabalhadora, né? Para poder fazer parte da sua demagogia, de fazer manobras, né? Muitas vezes tem fins eleitorais, né? E visam ganhos pessoais também. A população e os movimentos negros sabem muito bem que quando você vai na comunidade, que é cheio de espertalhões, né? Cheio de políticos burgueses que vão lá fazer todo tipo de propaganda, né? De atividade para enganar a população, fazer uma série de promessas e vamos dizer assim, essas medidas aí que a gente está vendo aí da Frente Ampla, esses movimentos Somos Juntos, e outros que estão aparecendo, são cada um capítulo dessa história, né, para enganar a população trabalhadora, que sabe muito bem, né, que quem defende os seus interesses, né, que é preciso combater a burguesia, o patrão, né, como os entregadores ontem, os trabalhadores que fazem as entregas, se levantaram contra os patrões. Eles não levantaram nenhum. Eu acho que lógico que a gente não tem como afirmar, mas eu acho que não tinha ninguém lá com a camisa da seleção brasileira, né? Que ficou reconhecida por toda a população como identificado como os coxinha, como os bolsonaristas, né? Até pelo preço, né? O trabalhador não consegue comprar uma camisa da seleção brasileira e não tem o gosto nenhum de comprar uma falsificada, né? Essa é a realidade nas comunidades, na população, não essa coisa maquiada aí. É isso daí, tá aí, tem bastante material. Eu acho que é um debate político fundamental, esse que a gente está atravessando. E eu convido os companheiros a visitarem o Diário Causa Operária para lerem, debater, inclusive, colocar em discussão aí com os amigos e companheiros essa política que o PCO não é que está adotando, nós sempre adotamos essa política. A novidade aí é o tucano voando raso na Paulista, que deve confundir até os policiais, porque se num domingo tem verde e amarelo, no outro domingo tem amarelo e azul, que na verdade é quase a mesma manifestação. Então que os policiais também estão sabendo de tudo já, então não vou... Isadora, você não quer dar boa noite para o nosso bonde que está aí, né? O bonde da audiência do Tição. Eu quero sim, boa noite para o Carlos Adustos, o Simão Freitas, Alfeu também está aqui, boa noite, Silva Mirro. O Carlos Adustos falou que assistiu o programa que você indicou sobre o Luiz Gama. Perguntou se a gente conhece o professor Silvio Luiz de Almeida. Conheço de carnavais, de outros carnavais. Foi convidado do Tição, programa de Preto, e ele não pôde participar e enviou um colega dele também, advogado também, sócio lá, fundador do Instituto Luiz Gama, que fica lá no centro de São Paulo. O camarada, companheiro Renato Gomes, esteve aqui no programa Tição número 19. É só procurar aí, programa Tição número 19. Luiz Gama, patrono da abolição, com um dos representantes do Instituto Luiz Gama, do qual o companheiro Silvio Luiz faz parte. Aí também tem o Rocage, boa noite. Acho que ele perguntou, escreveu o nome do Sankara? O do Sankara é o do... Sankara. Do Lumumba, mas teve um camarada que colocou logo abaixo o nome completo. Aqui. O Rob Silva, Maria Ângela Bidurri, boa noite, companheira. Laguna Sanhaus também está aqui. Quem mais? Luiz Gonzaga Antunes, Gonzaga. Tovares de Carneiro, Henrique Aires de Araújo, boa noite. Agradecer o superchat
do camarada Para Que Postar Só Tem do Face. Parabéns a COTV e ao Tição, muito obrigada. Faça aí como nosso camarada, contribua também com a COTV. A nossa TV só está crescendo, tanto que dia 8 nós vamos ter aí um evento especial na COTV que vai anunciar uma surpresa. Estamos aí com está chegando uma super novidade para a Causa Operária TV, que vocês vão ficar só sabendo no dia 8. O companheiro Rui Costa Pimenta vai participar dessa atividade e, inclusive, teremos a honra dele anunciar a novidade. Então, já coloquem aí na sua agenda que dia 8 você tem que ficar super atento com a programação da COTV. É isso, antes de encerrar, eu queria falar do livro, eu reli essa semana um livro, num camarada que teve aqui no Tição, salvo engano, certeza, número 37, tá aí. O Sidney Salles foi um dos entrevistados do Tição, no programa número 37, falando sobre os 26 anos do massacre do Carandiru. Acho que tem a foto dele mesmo, produção. Esse livro é muito bom porque ele relata no detalhe os acontecimentos da chacina do Carandiru, relatados por um preso, né, que lá esteve e sobreviveu por um golpe de sorte. Na verdade, para quem acredita, foi um verdadeiro milagre esse cidadão ter escapado da repressão policial, a mesma polícia que fechou o acordo aí com essa esquerda bunda mole. Então, por isso que não tem acordo, né? A PM não tem acordo com o negro. Eu fico feliz em dizer que a recíproca é verdadeira e que o PCO também não tem nenhum acordo com a PM, nem com o governo de São Paulo, nem com o Tucano, nem com a Amarelo e Azul, nada disso daí. Estaremos nas ruas nesse domingo de novo, nas capitais, nas mais variadas capitais do Brasil. Deixo aqui um abraço. Hoje, excepcionalmente, estamos encerrando mais cedo, mas o nosso programa vai até às 20h30. Então fiquem por aí, divulguem o nosso canal, divulguem o Tição, programa de preto, divulguem a luta revolucionária vermelha. Por mim tinha que ter uma faixa de foice e martelo de uns 5 km de extensão na Paulista. Exato, a gente fez aquela do Fora Bolsonaro vermelho, né? O Sankara num estandarte, assim, um puta do negão com um fuzil na mão. Tem que trazer de volta o brilho revolucionário, porque tá complicado. Eu acho que esse aí... Eric, você não quer dar os boas noites aí? Com certeza. Boa noite aos companheiros que estão assistindo, os que vão assistir depois. Obrigado ao Juliano e à Isadora. Lembrar novamente, né, como a gente tem aqui comemoração do 2 de julho, que a luta da população é feita no dia a dia, nas ruas, né? Como o pessoal fala todo dia, estou saindo para a guerra, né? E guerra é guerra contra a burguesia, não é se amaziar e nem vestir a roupa da burguesia, não. Vamos à luta. É isso aí, Eric. Quanto mais o pessoal fica incomodado com o vermelho do povo trabalhador, mais vermelho a gente vai colocar nas ruas. Exatamente. Bandeiras de foice e martelo de 5 km, para a alegria de todo mundo que é amarelista. Produção, vamos encerrar. Fiquem por aí. Resumo do dia começa em alguns minutos. Tchau, tchau, companheiros. Muito obrigada. Boa noite.